estamos aqui com mais um programa Conversa de Sofá e hoje nós vamos ter um assunto bem especial e diferente, com convidados também muito especiais. Olha, não é muito comum nós vermos falar sobre capelania e hoje nós queremos conversar porque pode ser que Deus queira falar com você hoje, chamá-lo para um trabalho especial. E por isso é muito importante que você esteja ligado conosco neste programa. Eu tenho hoje como convidado o Sandro, que mora na Inglaterra já há 30 anos e trabalha como capelão. Depois ele vai explicar muito bem como é o trabalho dele. E também o André, que é capelão aqui em Goiânia. E cada um numa área diferente, mas eles mesmos vão dar a explicação. O André já pode começar dando uma introdução nesse assunto, porque ele trabalha já na formação de outros capelães e já trabalha em capelania também. E depois, imediatamente, o Sandro, e nós vamos ter uma conversa bem descontraída. Vocês dois podem falar à vontade, não esperar pergunta. E se eu só ficar calada aqui assistindo, eu vou ser muito abençoada, não tem problema. Viu? Não preocupem. E eu sei que vai ser muito rico esse tempo que nós vamos estar aqui. Então, é muito bom estar aqui, viu, apóstolo Noemi? Né, mãe? E eu conheci capelania quando eu trabalhei numa escola confessional, no Instituto Presbiteriano. E lá já tinha isso em 1998, e sempre essas instituições, eles tinham um capelão integral. O que é o capelão, né? Para quem nunca, talvez, ouviu falar disso, no nosso caso, né, um pastor daquela instituição. E eu sempre fui muito... eu achava muito bonito essa prática da capelania. Fiz o curso de capelania, e descobri que a capelania tem várias áreas de atuação. Então, assim, rapidamente, né? E eu sei que o Sandro tem uma área que eu não conhecia, por isso que é muito legal a gente estar aqui. Então, eu vou falar das áreas que a gente atua no Brasil, que a gente pode atuar, e o Sandro vai falar uma área que é totalmente diferente, né? E então, por exemplo, a gente tem capelania, no meu caso, a gente escolhe a capelania naquilo que você tem uma santa indignação, né? Naquilo que te atrai. Então, nós temos capelania escolar, Sim. Capelania hospitalar, que eu também já pratiquei bastante, e hoje alguns hospitais aqui em Goiânia têm o dia específico do capelão, para entrar e passar o dia ali abençoando, orando com as pessoas. Temos a capelania empresarial, que é aquele capelão, aquele pastor que vai ali na empresa e faz os cultos e abençoa aquela empresa. Nós temos a capelania de meio ambiente, que a gente tem tido hoje uma atuação muito legal com a nossa equipe, que é aquela pessoa que entra no assentamento, entra no pessoal mais carente, ele trabalha toda a parte de educação de saúde, também é fantástico. Tem a capelania que quando acontece uma tragédia, como por exemplo, a gente enviou missionários para Mariana, quando houve o acidente da barragem, rompeu a barragem. Vários capelães correram para lá, para lavar as casas, ajudar as pessoas, levar alimento, consolar os que estavam em luto. Então, a capelania é você atuar fora da igreja. É o pastor que atua fora da igreja e abençoa, às vezes, um público que provavelmente o pastor não alcançaria. Então, por exemplo, hoje tem muito no Brasil, talvez não é muito divulgado, capelania de esporte. Vários times brasileiros de futebol tem um capelão dentro ali, principalmente nas categorias de base. Vários jogadores profissionais são capelães. Eles estão inseridos nos times. Então, é muito legal. Vai lá. Muito bom. Mas, para quem não sabe, o André me chamou de mãe porque realmente ele é meu filho. É verdade. Tem um monte de gente chamando de mãe, né? Porque realmente ele é meu filho e o Sandro é quase filho também, né? Porque quando ele passou 5 anos aqui no Brasil, né, Sandro? Foi. Com a família, e aí ele era da nossa igreja e nós tivemos uma relação assim muito próxima, que acabou virando filho também, né? E o Sandro agora vai nos falar a respeito da capelania que ele exerce lá na Inglaterra.
Muito obrigado por ter me convidado, né? É muito bom estar aqui em família, conversando. Mas eu comecei com a capelania de fim de vida, né? E paliativo, trabalhando no hospital. Mas antes disso, eu fiz um mestrado sobre teologia pastoral, cuidado pastoral e capelania. E onde foi mesmo que você fez o mestrado? Foi em Cambridge. Em Cambridge, é muito chique. Tá entendendo? Gente, vocês estão entendendo? A gente está aqui hoje com o Sandro, que fez mestrado em Cambridge. Então, a gente já percebe aí, né, Sandro, que, no caso, a Inglaterra já está muito avançada em capelania em relação ao Brasil. Sim, capelania é uma coisa bem normal, né? Tanto é, quando você está falando, André, eu estava pensando, eles também têm capelania para homens de negócios na Inglaterra. Então, vamos dizer, no shopping, eles poderiam ter um capelão no shopping para ajudar as pessoas que estão passando, vamos dizer, por dificuldade financeira, para ter alguém para conversar. Porque, na verdade, a capelania é como você falou, é um pastor para as pessoas, e todo mundo precisa de pastor, né? Todo mundo precisa de alguém para ouvir. E eu senti, assim, que o meu chamado principal era o que a gente chama public space, que é o espaço público, é o espaço de trabalho, né? Então, eu basicamente trabalho com as pessoas que estão morrendo no fim de vida, com as famílias e com o pessoal que trabalha com eles, que são as enfermeiras, os médicos, porque é muito difícil, né? Que o tempo todo você está vendo gente morrer. Então, os médicos, as enfermeiras precisam também, né? Precisam. Porque é um acompanhamento para eles, porque não é fácil. Não. E você? Você, que é o capelão e que está acompanhando as pessoas que estão morrendo, acompanhando os médicos, as enfermeiras, quem te acompanha? Então, porque eu sou parte da... como que se explica, pastor? Eu expliquei para a senhora. Quando a gente tem como enfermeira... A gente conversando informalmente, lá é tão evoluída a capelania que eles têm como um conselho. É isso. Aqui teria-se o psicólogo, tem o Conselho Regional de Psicologia. Eu, quando atuava na farmácia, eu tinha que prestar um relatório ao Conselho Regional de Farmácia. E o Conselho Regional tem o Conselho Federal. Então, ele estava explicando que lá tem um conselho e ele tem que prestar relatório, né? Sim, um relatório, não sei se é anual, semestral, de tudo aquilo que foi feito, é isso? Sim, exatamente. E também, uma das exigências é que eu veja uma psicóloga para falar. A gente chama isso de clinical psychology, psicologia clínica, né? Sim. Tem que ter um tutor ou mentoria. Tem que ter, porque o trabalho é muito pesado. É muito pesado. É muito importante. É muito cansativo, né? Porque o tempo todo a gente está tratando com trauma. Porque a pessoa está muito traumatizada. Sim. E onde eu trabalho, não... Agora, eu deixei o hospital, porque eu trabalhava no hospital, e no hospital eu trabalhava com o pessoal de final de vida e também com os bebês que morriam, né? Os pais. Aí você cuidava da família que estava em luto também. Cuidava das pessoas que estavam morrendo e das famílias, né? Com os bebês, eram as famílias, né? Então, aquilo era muito pesado. E eu também estava trabalhando no que nós chamamos a hospice, que é um pequeno hospital muito avançado e especializado em fim de vida e cuidado paliativo. E eles são muito, muito bons, né? Começou com uma enfermeira e doutora, que ela era as duas coisas, cristã. Ela que começou eu acho que foi 1947, depois da guerra, né? Ela começou a ver que existia uma necessidade. E hoje há esses pequenos hospitais para fim de vida em toda a Inglaterra, também nos Estados Unidos, né? Eu acho que não há em muitos lugares do mundo, há na Europa também. Então eu decidi que eu só ficaria lá, porque ficava muito pesado emocionalmente, sabe? Aí você deixou aquele que tinha os bebês, né? Deixei, porque era muito difícil. É muito difícil, né? Não, para os bebês eles estão com o Senhor Jesus, né? Para os pais era uma dor muito grande.
Eu vendo você falar, parece assim, eu vejo, quando eu fiz meu curso, minha formação, ela vem, foi feito no Brasil, mas é feito com a equipe dos Estados Unidos. Sim. E já é uma visão diferente de capelania, a gente começa a perceber várias visões. Lá nos Estados Unidos é muito voluntário, pelos que eles passavam para nós. Então, por exemplo, o capelão que cuida da área prisional, lá, os professores que nos ensinaram, eles falavam para nós que, por exemplo, se alguém era preso, o xerife mandava a viatura buscar o capelão e ir lá na casa daquela família no qual o pai foi preso, para que o capelão consolasse a esposa e os filhos, mas era voluntário, não recebia, não tinha um salário para isso. Já eu estou entendendo que lá é uma profissão. É uma profissão. É uma profissão. Se bem que... Tanto é que você está de férias agora, né? Eu estou de férias. Tá aqui. Exatamente, pastor. Mas eu diria assim, né, que, por exemplo, no hospital onde eu trabalhava, que era um hospital de 500 camas, acho que era 500 camas, nós tínhamos 3 mil pessoas que trabalhavam lá, né? 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Não, 3 mil pessoas no hospital. No hospital. No hospital. Na capelania, nós tínhamos 2 capelães. Nós estávamos falando aqui, né? Qual que é a maneira? Plural, né? Plural. Então, 2 capelães que trabalhavam tempo integral. Eu que trabalhava 2, 3 dias, porque a gente trabalha também no final de semana, reveza, né? Como enfermeiras. E porque eu trabalhava também no outro hospital de final de vida, né? Então, aí nós tínhamos, provavelmente, eu acho que nós tínhamos umas 10 pessoas que eram voluntárias, mas aí eles vinham só uma manhã, ou uma tarde, ou um dia. Ok. Né? Mas, na verdade, eu sou o capelão pago naquele hospital de fim de vida, né? Sim. Aí você trabalha quantos dias por semana? Eu trabalho 3. 3 dias. Porque eu não quis trabalhar mais, porque é muito pesado, né? Eu digo que a gente vai de um trauma pro outro. Sim. Especialmente, tem acontecido muito que as pessoas mais jovens, né, de 40, 50, 60 anos, elas vêm e às vezes não sabia que estava doente 3, 4 semanas atrás e aí tá lá conosco, morrendo. Então a família fica muito chocada. Então é trabalhar com toda a família, trabalhar o choque, trabalhar aquele processamento que precisa ter, né? No emocional e no mental, no psicológico. Então, e quando a gente está fazendo isso hora após hora, é muito cansativo, né? Eu estou achando muito interessante, assim, nós estamos vivendo um tempo que a igreja está despertando para abençoar a cidade. Sim. Eu acho que é isso que a capelania faz. A gente sai das paredes da igreja e a gente abençoa a cidade, independente se essa pessoa vai estar com a gente. Claro que pode ser uma ponte. Se essa pessoa quiser andar com a gente na nossa comunidade local, na igreja local, ok. Mas o importante é exercer a misericórdia, a compaixão. No meu caso específico, eu sou voluntário em uma escola. Eu comecei com uma escola para me organizar, mas já temos tantas escolas vieram atrás que eu já estou agora treinando uma equipe para o ano que vem para entrar nas escolas. Né? Por quê? Porque já é um outro público. A gente já tem uma sala e ali eu já tendo crianças, juvenis, adolescentes e os professores. Então os professores também nos procuram. Muita ansiedade, os problemas familiares, principalmente pós-pandemia, né, que aflorou demais os problemas familiares. Realmente. E assim, eu vejo uma questão muito interessante de você ter uma porta aberta. Por exemplo, tem um outro exemplo muito legal. A minha esposa também fez o curso, né? A Cibele fez o curso. E ela fala em Libras. Ela tem acesso às pessoas que os surdos, né? As pessoas que não ouvem. E ela consegue entrar na associação e dar palestra para as meninas através da capelania. Então ali ela dá uma palestra sobre, por exemplo, higiene pessoal. Ela pode conversar com aquelas meninas e às vezes ela conversa e às vezes ela usa o intérprete, porque são algumas palavras mais técnicas, precisa de intérprete. E a gente começa a perceber que a igreja vai entrando nos lugares aonde o pastor não entrar.
Verdade. Acho que isso é uma questão até para despertar quem está assistindo. É uma visão mais ampla de Abençoar a cidade, de ser igreja. De ser igreja, abençoar a cidade e não ter mais aquela visão assim de igreja local só, mas de ser bênção onde você vai, onde você tiver oportunidade. Eu sou apaixonado em igreja local. E a gente sempre teve uma cultura de falar assim, vamos abrir as células, ganhar as pessoas para nós. E a gente continua com isso. Né? Isso é importante, claro. A igreja muda uma rua, muda um bairro, muda uma cidade. Não é verdade? A gente era da igreja, você foi da nossa igreja por 5 anos, né, Sandro? Foi. E uma igreja que acrescentou muito naquele bairro, que era quase uma cidade, né? Uhum. Nós acrescentamos muito ali. Eu lembro que as nossas células levavam filtro de barro, porque as pessoas não usavam filtro. A gente ensinava as pessoas a pôr porta nos quartos, no banheiro. Né? Você lembra disso, mãe? Sim. E de repente, né, o bairro começa a mudar. Quantos jovens... Todos agora são pessoas já formadas em faculdade, aquelas crianças que iam para a salinha, para a igreja de criança. Quantos hoje são, eu estava contando, quantos daqueles hoje são professores, psicólogos, engenheiros, arquitetos, advogados? Nós temos muitos advogados na igreja. Glória a Deus. Que eram aquelas crianças. É uma Que bênção, não é? A igreja muda. E pensando, né, que Jesus, o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, né, que todos nós devemos crescer para a maturidade de Cristo, Sim. Ele estava junto com o povo, ele estava junto com os profissionais, ele ia para lugares que ninguém ia, né? E eu vejo que o capelão tem essa característica. É um dom também. Eu acho que é aquele voluntariado, né? É o voluntariado. E assim, por exemplo, né, cuidado do pessoal que trabalha no hospital de fim de vida. Eu em 6 meses, por exemplo, porque eu fiz um relatório antes de eu vir para cá, eu vi, se eu me lembro bem, eu acho que mais ou menos 36 pessoas profissionais. E eu tive mais ou menos 98 sessões com essas pessoas em mais ou menos 6 meses. É muita coisa. Então, isso aí é só os profissionais. É muita coisa. Né? Então, aí você também tem, claro, as sessões que você faz com o pessoal que está doente e com as famílias, né? É incrível. Eu acho assim que é tão bom a gente falar disso, porque, por exemplo, tem curiosidades sobre capelania que a maioria dos nossos irmãos das nossas igrejas não sabem. Né? Por exemplo, quando teve o atentado de 11 de setembro, os bombeiros ficaram ali 3 dias dos escombros, ou tentando ouvir vítimas que estavam vivas, bombeiros que também faleceram, né, que conseguiram entrar e havia ali mais desabamento. Durante esses 3 dias, centenas de capelães ficavam ali dando a água para o bombeiro, fazendo aquela operação formiguinha, Sim. de chegar a água, de chegar o suprimento, e já recebendo as famílias, porque naquele momento eram mais de 3 mil vítimas. Eles ficavam ali. Agora teve a questão dos acidentes aí das barragens, né? Brumadinho, Mariana. Foi capelão do Brasil inteiro para as cidades abençoar. Que bom. Então, assim, Deus queira que através desse programa a gente possa despertar centenas de capelães, porque hoje não é difícil. Eu sei que com o tempo algumas leis vão fazer restrição, mas a gente ainda consegue entrar em algumas áreas sem um título. Por exemplo, às vezes você não pode entrar num lugar como um pastor, mas você pode entrar num lugar como um capelão. E o capelão tem uma documentação que comprova que ele é capelão? Tem um certificado, uma carteira. No meu caso, eu tenho uma carteira. A instituição que nós fomos graduados é uma instituição com vínculo com a Universidade da Flórida. Então, a nossa carteira é gerada lá nos Estados Unidos e tem a lei federal americana e brasileira para você poder entrar no hospital, que te permite entrar. Aqui no Brasil, os hospitais estão se organizando muito nessas visitas. Então, por exemplo, hospitais públicos têm o dia certo. Então, vou citar aqui Goiânia, né? Eu sei que o YouTube vai levar para todo lugar. Goiânia, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que é o hospital universitário da Universidade Federal.
antes da pandemia, era quinta-feira, era o dia da capelania. Então, na quinta-feira, você chegava lá e você podia passar a manhã inteira nas várias enfermarias, são centenas de enfermarias. E ali tinham os católicos, os evangélicos, a gente também tinha os voluntários ali dentro. Aí, com a pandemia, está fechado, mas vai reabrir, né? Por exemplo, a gente tem trabalhado agora uma capelania também interessante. Aqui em Goiânia tem um hospital onde as mamães trazem as crianças, Sandro. Não sei se você lembra, o Hospital Materno-Infantil é uma referência de tratamento de criança. E as mães vêm e ficam nas casas de acolhida. Pois é. Então, hoje nós temos na nossa igreja uma irmã que ela cuida dessas mães que ficam por um tempo aqui. Elas vão embora um dia. Mas durante esse tempo, o filho está lá na UTI, às vezes uma cirurgia cardíaca, ela tem o apoio da capelania. Olha, é muito bom, porque essa formação, a documentação, vai ajudar muito, porque aquele voluntário, aquela pastor voluntário que não tem a documentação, com o tempo, isso vai sendo selecionado. Isso. Os próprios hospitais vão selecionando, porque entre muitas pessoas de bom coração para ajudar os doentes e que às vezes por não ter preparo fazem coisas que o hospital reprova. Sim. E isso precisa de um treinamento. Então é necessário que você faça o treinamento e que você tenha a sua carteirinha de capelão. Por exemplo, antigamente eu achava muito fácil entrar, não muito fácil, era mais fácil entrar na UTI dos hospitais. Hoje, não estou falando pandemia porque está proibido, mas antes da pandemia, os hospitais já tinham o dia específico do capelão entrar. E a hora específica, você tinha que ligar e agendar. E tem um dia só que os médicos e enfermeiros sabem que você tem que usar aquela roupa toda e entrar. Então você tem que ter um preparo, você tem que ser educado, você tem que entender que existem normas internas. Você não pode levar o chazinho. Não pode levar o chazinho. Um remedinho, Isso. Um olhinho ungido, essas coisas. E nem maltratar a recepcionista, porque elas têm o dia certo. Tem que ter mesmo as normas. Para obedecer às normas. E nas empresas, por exemplo, a maioria das reuniões de empresa é antes do expediente, ou naquela primeira meia hora do dia. Então você tem que chegar na hora na empresa. Sim. Se é uma empresa muito grande, você tem que... E aí o que te convidou fala assim, você tem que chegar às 8 horas. Você não pode chegar às 8h20, porque você vai atrapalhar a rotina da empresa. Você tem que chegar às 8 horas. E eles te dão 10 minutos para você fazer. Em 10 minutos você tem que falar e orar. Você tem que dar a sua mensagem. Isso é muito importante. A educação, o jeito de se conectar àquele público ali que você está falando. É muito mesmo. Sim. Você vê que é diferente aqui no Brasil. É bem diferente, né, Sandra? É diferente, né? Porque nos hospitais, porque nós trabalhamos lá, nós somos parte dos profissionais, né? Então, nós estamos o tempo todo agora é lembrar os nomes, né? Fala inglês que a gente vai tentando. Wards é os lugares onde os doentes ficam, né? Então nós... Tipo as cabines, ou aquelas divisões da enfermaria, que fica uma cortina. Exatamente. Então, lá no hospital onde eu trabalhava, existia muitos, né? Daqueles lugares mais separados, né? Para os mais velhos, ou para aqueles que tinham certas doenças específicas. Então é tudo separado. Então a gente tá entrando e saindo o tempo todo, né? E é aceito, porque é a nossa profissão, né? O nosso trabalho. Agora, lá no hospital de fim de vida, é diferente, que só são quartos, né? Então é muito mais íntimo e mais confidencial. A gente pode entrar, conversar, saber da vida da pessoa. É bem melhor. Uma experiência interessante que vocês... podem contar, né? Porque tem coisas que vocês não podem, com certeza. Mas alguma experiência, alguma coisa que marcou a sua vida como capelão de hospital de fim de vida, deve ter muita história forte, né? Eu creio. Você como um homem de Deus ali levando a palavra e... às vezes até sem poder fazer, não é, Sandro? Nós gostaríamos muito de ouvir alguma experiência. Eu acho que todos nós gostaríamos, não é?
Então, vamos começar com o Sandro. Sandro, conta para nós uma experiência que te marcou, alguma coisa que marcou você ali como capelão naquele lugar, naquele hospital de fim de vida. Certo. É muito diferente porque nós não temos no Brasil hospitais específicos de fim de vida. Então, Certo. isso já é diferente para nós, né, André? Isso quando ele me contou, é impressionante, né? É impressionante. Tem um lugar pro fim, eu fiquei imaginando. Pois é, a pessoa já chega lá sabendo que ela está nos seus últimos dias. Sim. São idosos, porque a gente não conhece isso no Brasil. Não. Assim, a maioria, né, são mais de 60 anos, né? Mas tem muito de 50, de 40 Aí é uma agora, doença até de terminal 20. também, uma doença... Normalmente são cânceres. Eu diria que 85% são cânceres ou doenças que afetam a pessoa, né? Que ela sabe que ela só tem dias ou semanas de Ou uma vida, doença né? degenerativa. Exatamente, assim, né? é isso. E é isso, falar o que com uma pessoa dessa, né? Então, eu Não, até queria... falar o quê, né? Eu até queria falar uma coisa também. Eu falei que eu não gosto de olhar na câmera, mas vou olhar um pouquinho só, porque eu queria que as pessoas soubessem, né? Que eu tenho um coração por pessoas, assim como, né, o pastor Noemi e o André também têm. E é isso que você precisa, um coração para a pessoa e querer aprender, né? É simples. A primeira coisa, porque eu não me sentia qualificado de qualquer maneira para fazer isso. Eu estava muito nervoso quando a primeira pessoa que eu vi, né, que estava morrendo. Em fato, eu quero contar sobre essa pessoa. Tem a primeira pessoa que você atendeu quando ela estava morrendo. Ela estava morrendo, ela estava no hospital. E eu nunca esqueci, porque eu vejo que o Senhor fez com que eu fosse lá, né, porque ela estava bem, ela estava isolada. Era uma dos enfermagens, eu acho que chama. As enfermagens, é isso? Enfermeiras. Não, o local. Enfermaria, né? Enfermaria, é isso. É enfermaria. Então, era uma das enfermarias onde só pessoas credenciadas podiam entrar, né? Que eu podia entrar. Mas você tinha que passar por todas as camas e lá atrás tinha os quartos que eram fechados, porque eles tinham doenças que podiam... Contagiosas, é isso. Aí eu entrei e ela estava muito mal. Só que ela estava falando normal, né? E eu senti, assim, ela começou a conversar e me disse assim, né? Olha, eu vivi minha vida e gostei de viver minha vida. Bebi, dancei, deixei meu marido, deixei meus filhos pequenos, mas foi bom, foi ótimo. Aí eu fiquei assim, nossa Senhor... Né? O que eu vou falar? O que eu vou falar, né? Não, porque é uma pessoa que não tinha um sistema moral que eu tinha, né? Mas eu senti que eu só devia falar para ela. Eu perguntei, depois que ela falou tudo, eu falei, você sente paz? Né? Ela falou, não. Aí eu falei, e você já ouviu falar do Senhor Jesus que traz paz para nós? Ela falou, não. Quem é Jesus? Assim, não sabia, né? Falei, Jesus que morreu na cruz por você? Não sei. Não sabia, ela não tinha ido para a escola. Né? Então, a escola normalmente é um lugar, nunca foi na igreja. Uau. Então, assim, às vezes as pessoas não acreditam, porque eu não acreditei. Mas eu já vi muita gente que nunca ouviu de Jesus. A palavra Jesus é uma palavra que é como que fala, André? Que nos filmes eles usam. É uma palavra de... Jesus, uma coisa, isso é uma expressão. Como meu Deus. É uma expressão. Que, na verdade, não significa nada para eles. Eles não sabem. E as pessoas falam, Inglaterra, não sabe? Não sabe. Aí eu conversei bem simplesmente, falei para ela, né? Olha, Jesus morreu por você, expliquei o evangelho, expliquei por que ele morreu e simplesmente falei para ela, você gostaria de vir para os braços desse Salvador que abriu as mãos para você? Só assim. Aí ela olhou para mim e falou assim, muito. Queria muito. Ela entendeu. E assim, a graça de Deus, né? A gente sente a presença do Senhor lá, né? Nesses lugares. E o que me toca muito é Deus, o que mais me falou no meu trabalho,
é o amor e a compaixão e a misericórdia do Senhor Jesus. Que Ele toca as pessoas que nunca quiseram ouvir dele, nunca quiseram buscar, nunca buscaram, né? Como ela. E no último momento Ele manda alguém lá para falar: olha, eu te amo e eu morri por você. E eu tô te dando a oportunidade para vir para mim, né? Porque não somos nós que achamos o Senhor, é o Senhor que nos acha, né? E naquele momento também eu falei para ela, né? Porque ela falou que ela deixou os meninos muito pequenos, eram 2 meninos. Aí eu falei: você, talvez seria bom a gente pedir perdão sobre isso, né? E orar. Ela falou: não, sim. Aí ela pediu perdão comigo pro Senhor pelo que ela tinha feito, né? No próximo dia, eu voltei lá e ela já estava nas últimas, ela já não estava comunicando, né? Ela estava morrendo. Aí eu fiz uma oração, orei Salmo 23 sobre ela, saí, aí eu fui chamado porque o filho dela estava lá. Ela já estava morta quando eu fui chamado de novo. E o filho dela estava lá, ele estava assim, tinha a cama lá, eu entrei, a janela atrás, ele estava assim, né? Só olhando, eu me apresentei, falei: sou capelão, e eu queria te contar que eu orei por sua mãe ontem, né? Eu conversei com ela, orei por ela. Ele só fez assim, eu falei: e a sua mãe queria que você soubesse que ela pediu perdão. E naquele momento as lágrimas começaram, né? Aí eu fui do lado dele, coloquei a mão nele e falei, né, sobre o amor de Jesus para ele, e orei por ele. Então essas oportunidades, nessas horas tão doloridas, é quando o Senhor Jesus vem e começa a tocar as pessoas, né? É incrível, ainda bem que é Jesus que cuida neste momento, porque se Sem fôssemos dúvida. nós somos maus, não é, Sandro? Nós não temos Jesus palavras. perdoou uma mulher que fez tanta coisa errada e que naquela hora ainda falava para você que ela estava, que ela tinha feito tudo o que quis, né? E aí na hora ali ela ainda se arrepende, Jesus perdoa, ainda tem chance para ela. Se fosse Maravilhoso. nós, hein? Eu falei pra senhora ontem, né? A gente tava conversando sobre isso e eu falei: se eu fosse Deus, eu não perdoava, né? Eu não, mas Deus é tão misericordioso. E graças a Deus, né? Porque nós precisamos dessa misericórdia. Todos os dias eu preciso. É porque nós somos justiceiros, né? Nós não somos justos, justo é só Deus. Amém. Né? Nós gostamos de fazer justiça, mas a nossa justiça é humana, né? A justiça de Deus é diferente. É verdade. Né? Mas é muito forte essa sua história, viu? Muito mesmo. E é muito bom a gente ouvir histórias assim, porque a gente lembra, mais uma vez, do amor de Deus por nós, né? E da graça dele sobre a nossa vida, não é essa? É verdade. É impressionante. Eu fiquei impressionada com o testemunho, mas agora nós vamos também dar uma cutucada aqui no André para ele contar também a experiência desses anos aí de caminhada, e tem muitas histórias. Vamos ouvir também uma história da capelania em colégio. Isso. Ok? É bem diferente, né? É bem diferente. É uma área de atuação totalmente diferente. Então, assim, 2 histórias rápidas. Uma bem legal foi que eu fazia cultos numa escola e eu fui convidado para fazer um culto, uma missa, né? O padre me convidou para fazer a parte evangélica de uma formatura do 3º ano. E naquele ano, então, eu decidi pedir para os pais abençoarem os filhos. E eu pedi para os pais se levantarem, estender a mão e repetir uma oração. E eu pensei assim, o padre vai ficar chateado comigo, porque porque surgiu na hora, eu não avisei para o cerimonial. E foi legal que por 3 anos o padre pessoalmente me ligava, falava assim: pastor, vamos fazer aquela dobradinha de novo? Vem celebrar a missa comigo, né? E era muito legal. Mas também tem uma história de um aluno porque quando você é capelão de uma escola, quando a sala de aula está dando muito trabalho, eu participo do intervalo na sala dos professores. E aí os professores falam assim:
Ô capelão, entra lá na sala, eles são terríveis. Faz uma oração lá, eu te dou minha aula, né? Então eu entro, bato um papo com os meninos, me ajuda, né? E especificamente um aluno, ele aceitou Jesus na sala de aula. E era um menino terrível, terrível. E esse menino, então, durante aquele ano, eu meio que adotei ele. Eu falei, olha, eu tenho um time de futebol, de professores, nosso time não é muito bom e ele era um jogador de futebol. Eu conto isso, depois o Anderson vai pôr na descrição, no livro 7 Passos para Encontrar o Propósito. É um livro digital, vai estar na descrição, quem quiser ter essa historinha lá. Então, eu lembro que aquele ano a gente não perdeu nenhum jogo mais, porque o menino era muito bom de bola. Ele jogava no Goiás, né? Ele era muito bom. Então, essa foi a razão, André. Essa foi a razão. Mas esse rapaz, então, ele foi embora, ele teve uma lesão, ele teve jogando futebol, mas ele foi convidado por uma escola americana, lá o campeonato de soccer, desde o high school é muito forte nos Estados Unidos. Então depois, o universitário já é quase um torneio que seria o campeonato brasileiro aqui, eles já viajam de avião, já cumpre calendário e tudo. E esse menino foi para lá e ele se tornou um psicólogo lá nos Estados Unidos e hoje ele é um missionário. Ele trabalha o ano todo e as férias ele entrega para Jesus. E ele me ligou agradecendo aquela aula, aquele dia que ele tinha 15 anos, que ele aceitou Jesus e ele já viajou mais de 40 países. Olha. E só países onde a igreja é perseguida, ou na África, ou onde teve catástrofe como o Haiti. Ele teve no Haiti já 2 vezes, né? Porque lá no Haiti, a igreja, eu acho que o Sandro não sabe disso, quando teve o terremoto, a ONU pediu uma intervenção do Brasil. Não. E a primeira igreja ali para abençoar era dentro do quartel. Dentro do quartel, porque os soldados, tenentes, sargentos que eram pastores, missionários, conseguiam abençoar aquela comunidade. Então, assim, é uma coisa incrível. Se você for pensar uma aula para um menino, para uma turma terrível, um aluno de 15 anos, ele aceita Jesus dentro da sala de aula e depois ele acontece um problema e ele vai para os Estados Unidos e hoje ele se torna um missionário. E ele é muito grato. Engraçado que até hoje eu atendo ele mensalmente. Mensalmente eu atendo ele. Eu sou meio que o pastor dele. Hoje ele está numa igreja muito legal, mas ele sempre fala, não, eu preciso de um tempo. E a gente tem 1 hora por vídeo. E até hoje eu sou o capelão dele. Já passou aí, tô falando de 20 anos. Criou vínculo. 20 anos, depois. Criou vínculo, e aí os vínculos são muito importantes também, né? Que eles nunca se desfazem, mesmo distante, igual o Sandro. O Sandro também criou vínculo conosco. Mora lá na Inglaterra, mas o nosso coração é ligado, né, Sandro? É verdade. Também, o vínculo é muito importante. O que o André estava falando, estava me lembrando aqui, né? Que como Deus pensa diferente de nós, né? Isaías diz que os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. E às vezes a gente não interpreta isso da maneira certa. Que ele toca um menino que é difícil numa escola, ele toca uma mulher que fez muita coisa mal para a própria família, né? Eu tenho também outra história sobre a bruxa, né? Sim, pode contar, pode emendar. Mas o que eu estava pensando, eu estou pensando, só para terminar o pensamento assim, né? Como Deus, ele toca aquelas pessoas que nós não tocaríamos. Verdade. Não é? Quando a gente lê esse texto, a gente pensa às vezes assim, né, Sandra? O caminho do Senhor não é o meu caminho, é muito maior. Eu pensei, eu vou ter um sucesso, eu estou pensando na minha vida pessoal, mas não. Uma pessoa que, naquele momento, você teve a oportunidade de falar de Jesus, 20 anos depois, ou então, antes da morte, Jesus salva ela. Esse é o caminho, ou o pensamento que é muito mais alto que o nosso. Amém. E é o pensamento do amor. Nós estávamos rindo num carro porque eu lembrei de um versículo, só que esqueci que no final do versículo tinha amor. Eu falei assim, é um pouquinho importante, né? O versículo tinha que ter amor. E é amor. Eu acho que não, né? É amor. Uma senhora, quando as pessoas vêm pro hospital de fim de vida, eles têm a admissão deles, né? Então eles colocam qual religião deles lá. E a religião dessa senhora ela colocou pagã, bruxa, né?
Então, Ela colocou na ficha. na ficha, sim. Então eu falei assim, ok, Senhor, então essa aqui eu nem vou lá visitar, né? Aí o Senhor falou, vai sim, você vai lá visitar ela. Aí eu falei, não, mas não quero visitar ela, né? Aí ele falou, não, bate lá na porta. Aí eu fui rápido, pra obedecer rápido, bati na porta, porque não tinha jeito de bater na porta e correr, né? Tem que bater na porta e abrir. Aí eu entrei e ela estava num estado terrível. Ela estava assim, ela estava chorando, ela estava tão agitada. E assim, as enfermeiras disseram, não conseguimos fazer nada com ela, né? Deixou eu lá sozinho no quarto com ela. Comecei a conversar com ela. E eu falei, eu posso orar por você? E ela consentiu, né? Porque tem tudo na Inglaterra tem que ter consento. Consento? Consenso. Consenso. Pedir. Consenso. Pedir que pode. Permissão. Permissão, né? Consent. Permissão. Eu tô falando. Mas assim, né? Ela concordou e eu orei em nome de Jesus. Pedi por paz, pedi pela presença do Senhor e tava lá realmente. Aí ela acalmou um pouco, eu saí. No outro dia eu voltei e ela era uma pessoa que estava completamente diferente. Calma, né? E ela falou pra mim, ontem você orou por mim, né? Só que eu não acredito nas coisas que você acredita. Aí eu falei pra ela assim, mas você deu permissão e eu sou crente, né? Eu conheço o Senhor Jesus. E a gente começou a conversar. Só que ela estava lá para controle de sintoma, que a gente chama, né, symptom control, porque ela estava tendo muita dor, que ela não estava morrendo, né, mas já estava no processo. Então aí ela foi embora para casa e pediu para mim continuar falando com ela por telefone, dando suporte para ela por telefone. E nesse tempo ela decidiu que ela queria entregar a vida para Jesus, né? E logo depois ela ficou mais doente ainda e voltou para o hospital, onde ela já não estava se comunicando mais. E a filha dela queria falar comigo, né? E marcou horário para falar comigo. E a filha dela, eu não sabia, era crente também. E ela falou para mim, você não imagina, né? Quanto eu orei por minha mãe. Uau. Só que tem outra coisa que você não sabe. Que a avó dela, a minha bisavó, era muito crente. E Deus falava com ela assim, olha, faz um bolo pro vizinho. Ela fazia bolo, levava pro vizinho, essa era a bisavó dela. E a pessoa falava, mas como você sabia que eu gosto desse bolo? Ou pega um saco de batata e leva para aquele vizinho. Ela levava. E o vizinho falava, como você sabia que nós precisávamos de batata e nós não tínhamos dinheiro para comprar? E batata é brasileiro sem arroz. Exatamente. E muita gente, né, ficava muito tocada. E ela falava, é Deus. É a maneira que ela evangelizava. Só que ela orava muito pela neta dela, que era essa mulher que tinha se tornado uma pagã bruxa. E a filha dela, então, falando para mim, disse assim, a minha bisavó orava muito por ela, mas a minha irmã cometeu suicídio. Uau. E desde então, minha mãe rebelou completamente. E não queria saber isso muitos anos antes. E a minha mãe nunca me via. Mas depois que você falou com a minha mãe, ela me viu pela primeira vez. Ela enxergou a outra. Ela enxergou a outra filha. Pela primeira vez, sabe? E ela falou assim, e Deus respondeu às orações da minha bisavó e às minhas orações. Olha. E te mandou lá. E você teve aquele link, aquele elo com a minha mãe, por isso ela se abriu. Uhum. E ela está morrendo, e eu posso dizer que nós tivemos tempo juntos, né, de conhecer uma a outra antes da morte. Então a gente não tem a mínima ideia. Quando a gente faz as coisas para o Senhor mesmo, eu não queria, né? Eu não queria lá bater na porta, porque eu pensei, não, ela é pagã, ela é bruxa, eu não quero envolver, não. Mas Deus falou, não, mas eu quero envolver. Eu não tinha a mínima ideia que havia orações de bisavó, de avó dela, né? De anos e anos e anos. Anos e anos. Isso aí é
essa sua fala encoraja também as pessoas que estão intercedendo por outras. Isso. Uma avó que amém. intercede por um neto, a mãe que intercede por um filho, uma filha que intercede pela mãe, como era o caso também, né? Então, a oração, ela tem poder que nós Amém. não podemos imaginar o quanto a oração é poderosa. E não podemos desanimar. Às vezes a Amém. pessoa já está orando há tanto tempo e já está falando, olha, eu vou orar só mais 2 meses e vou parar, porque tem muito disso, não tem? Uhum. Então, mas não podemos desanimar, porque a oração faz milagres mesmo. E o Senhor tocou ela Então, nos últimos semanas da vida dela, momentos, né? E através do capelão. através do capelão. É isso aí. Você chora muito? Não. Não. Não, né? Eu Porque choro é mais pesado, quando eu Isso- conto, né? né? Quando eu- Mas na hora você é durão. Eu acho assim que na hora a É gente Deus que te precisa. fortalece, É Deus dá graça, é graça. É. Isso é importante, né? Porque se ali naquela hora você chorar, pronto. Aquela pessoa que está precisando ser fortalecida, né? Não vai ser. É. Ela vai pensar, pronto, eu estou morrendo mesmo, é agora que eu vou. Isso mesmo. Muito bom. Então, nós estamos conversando aqui com 2 capelães. O André, aqui em Goiânia, ele trabalha em escolas, que é o chamado que Deus tem dado para o coração dele. E o Sandro, lá na Inglaterra, ele é um capelão de um hospital de doenças, de pessoas terminais, né? Que estão com doenças terminais, assim. É assim que a gente fala? Fim de vida. Você usou Fim essa de expressão, vida. acho que é isso, né? Nós usamos fim de vida. Fim de vida, é o hospital de fim de vida. E então está sendo uma conversa muito rica, porque nós não estamos vendo só o trabalho de vocês, nós estamos vendo o poder de Deus, Amém. o como Jesus age É. em todas essas circunstâncias, e isso nos encoraja, e eu quero mesmo que essa conversa nossa seja encorajadora para as pessoas que estão participando do nosso programa. Amém. Verdade. Eu posso fazer um comercial então ou não? Tá na hora já? Sim, pode. Se você quiser, né, entrar nesse time de capelania, nós terminamos agora o curso, fizemos o curso, tem uns 2 meses, formamos 60 capelães aqui em Goiânia, Sim. né, e agora, ano que vem já tem programado para o mês de março, a equipe vai estar voltando em Goiânia, e pode nos procurar aí vai estar na descrição aí pelo meu Instagram, André Torres Oficial, e manda um direct que a gente já vai preparando a lista para ir divulgando, né? Vai ser depois do carnaval. E seria um prazer a gente formar, mesmo na nossa denominação, né? A pessoa mais 100 capelães e tá atuando nas várias áreas, seria maravilhoso, seria fantástico. Tantas pessoas são, assim, gostam tanto de fazer o trabalho de visitações nos hospitais, e se você tiver a formação, vai ser muito melhor, porque você vai entrar num hospital ou numa empresa, onde for, e vai ter a sua Credencial. a sua credencial. Você vai ter muito mais autoridade, humanamente falando. Não que a sua autoridade espiritual seja maior ou menor, mas humanamente você vai estar legal, né? E para nossa cultura aqui, eu acho importante falar que é uma questão de voluntariado. Existe capelania aqui como um trabalho, existe. Em instituições, principalmente evangélicas, como universidades evangélicas têm, colégios evangélicos têm. Mas a maioria desse trabalho é voluntariado. Então a pessoa pode oferecer uma manhã, um período da noite, um período do sábado para estar fazendo, né? Nós temos como eu falei no início, o irmão, que ele tem feito uma diferença incrível num assentamento. E ele é desses grupos de motos, de motociclistas, Sim. que não é evangélico o grupo, mas ele faz ali ações de arrecadação de alimentos, cesta básica, e ele toda semana está dentro desse assentamento. Também a gente tem irmãos que têm um chamado para dentro do presídio. Existem normas rígidas nos presídios, nas agências prisionais, tem uma série de documentos a ser, é muito organizado, capelania na agência prisional. É uma série de documentos de nada consta para que a pessoa possa entrar ali uma vez por semana
e poder estar ministrando, orando e fazendo cultos ali dentro do presídio também seria um outro episódio de tantas histórias maravilhosas, né? Então, assim, se você puder orar por isso e ofertar um período, seja uma manhã, uma tarde, uma noite, porque hoje o que acontece? Escolas me ligam pedindo capelania, e eu não consigo. Então, quanto mais pessoas se formarem nisso, e cada uma vai achando a sua área de ação, né? Onde você vai conseguir atuar. E seria fantástico, né? Por isso que eu achei muito bom o Sandro estar aqui, dessa coincidência de você estar passando as férias aqui, esse tempo que você está passando, e a gente poder falar de capelania, que é uma coisa que queima muito no meu coração, né? É uma coisa que tem crescido muito no Brasil. Era muito raro um capelão. Era uma escola evangélica, né? É. Eu lembro meu pai, né? Meu pai foi capelão de uma escola evangélica em Anápolis. Sim, né? sim. Mas era uma coisa assim, mesmo bem rara. Mas hoje tem crescido muito no Brasil e nós precisamos mesmo divulgar e você precisa se preparar para isso. Sandro, deixa para todos que estão aqui conosco no programa uma palavra de incentivo também, alguma coisa que está no seu coração. Sim, quando nós estávamos conversando, eu me lembrei agora de uma missionária em Moçambique, que eu e a Cléia damos suporte para eles, né, para o ministério lá. Lá em Moçambique. Lá em Moçambique. E É porque ele tá falando inglês, porque Porque o Sandro, Tô falando errado? ele me Não, Moçambique. É Moçambique. Moçambique. Ok. E ela tem um dizer que é muito profundo, né? Tem dois dizeres, na verdade. Um dizer é para uma pessoa. Para uma pessoa. Sim, deu tempo. Nós não precisamos de multidões. Sim, A gente para uma. Se Deus quiser dar multidão, é Ele que sabe, mas sim. para aquela pessoa, esteja presente com aquela pessoa. Não vai estar pensando em outras coisas, não, né? Eu acho que às vezes pastor, muitas vezes tem problema, tá pensando em muitas coisas. Não, olha para aquela pessoa, para aquela pessoa. Essa é uma. E a outra, que ela gosta muito de falar, que o caminho para o sucesso é ir bem baixo. Vai para baixo, se humilha, fica bem baixo. E eu acho que muitas vezes, se nós pensamos, eu quero... Eu também pensava assim, eu quero pregar para muita gente, não é conquistar, tocar muitas multidões e tudo. E Deus escolheu para que eu toque um aqui, um ali, outro acolá, e com humildade, né? E eu acho que qualquer um aqui pode fazer isso. É verdade. Nós não precisamos... Talvez o chamado que o Senhor está nos chamando é para uma pessoa. E aquela pessoa, como aquele ali, que vai tocar o mundo todo. A gente não sabe, né? Tem um autor de livro, não sei se você conhece, eu gosto muito, chamado Francis Chan. Né? Sei, Louco conheço. Amor, né? Sim. O livro mais famoso dele é Louco Amor. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é fracasso é o sucesso fora do propósito. Então você precisa encontrar o seu propósito. Amém. E se o propósito... Olha, essas histórias que você contou, nenhum pastor iria chegar a essas pessoas. Não iria. Porque as pessoas falam assim, eu sou um pastor. Não, eu não quero um pastor aqui. Né? Não é verdade? Então, hoje, por exemplo, uma manhã que eu estou na escola, a gente chega a conversar com 10 a 15 alunos e professores que precisam de uma palavra. Ontem eu tive a oportunidade de ler a Bíblia com um adolescente. Quando que a gente leu a Bíblia com um adolescente na escola? Uma escola evangélica, o aluno chegou com alguns problemas, eu falei assim, sabe o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos ler junto? E a gente abriu o celular e fomos ler a Bíblia. É fantástico, fantástico. É mesmo, é uma oportunidade assim, Incrível. Que só existe porque você está nessa função, Isso. não é? No nosso caso do Brasil, muito voluntariado. Não pensar em receber, não é profissão, não é um emprego, é chamado. É verdade. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso com alguém aqui que também pode ser um capelão em algum lugar e está assim, meio que perdido sem se encontrar, né? Então tem que encontrar o chamado, né? Encontrar o chamado certo e sem se preocupar com a multidão. E lá para a igreja eu falo para os irmãos o seguinte, mãe,
Pode chamar de mãe, né? Pode ser já de apóstolo, não, né? Eu falo para a igreja o seguinte: eu desloquei o meu gabinete de manhã para uma escola. Eu falo para os irmãos. Então, o meu atendimento de gabinete que eu tinha, eu desloquei o gabinete lá para a escola. Para que eles entendam e saibam desse trabalho e olhem por mim. Né? A equipe de intercessão está orando por mim. Tá certo. Né? Porque também os irmãos têm mais oportunidade de serem ajudados em outras horas. Então, claro. Está ali, né? Eu acho que nossa conversa foi muito boa e eu sei que todos que estão participando conosco neste programa hoje foram muito edificados. E você sabe que é você que faz o programa, os seus comentários, quando você deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso faz toda a diferença para nós, porque através do seu comentário é o retorno que nós temos para que nós possamos continuar e ir crescendo e ir atendendo também aquilo que o coração de vocês estão pedindo. Que Deus possa, então, abençoar você, que você possa ter se sentido diferente com este programa, porque o mundo precisa de você. Você precisa também alcançar vidas para Jesus. Vidas que estão morrendo, vidas que estão com tudo pela frente ainda, como é o caso de alunos e adolescentes, e todos precisam de Jesus. O nosso lema é alcançar o mundo, uma vida de cada vez. E isso foi falado aqui o tempo todo, sem lembrar que temos esse lema. E que Deus possa te abençoar, então, e que Deus abençoe muito você, Sandro. Foi muito bom, foi ótimo ter você aqui, foi muito enriquecedor essa conversa. Obrigada, André, foi ótimo também. Eu sei que nós teremos você aqui outras vezes para falar de adolescentes e muitas outras coisas que você está preparado para falar. Um abraço, então, e até o nosso próximo programa, nossa próxima conversa de sofá. Um abraço.